E aí, moçada, bora estudar um pouco de química? Nessa introdução que eu vou fazer agora, eu vou falar um pouco sobre esse conceito, que foi pensado inicialmente pelos gregos lá da antiguidade. E aí eu fiz um esquemão aqui, vou apresentar ele para vocês, tá? Os gregos, eles pensavam que se você pegasse algum material e fosse dividindo ele, chegaria um ponto em que ele não se dividiria mais. E eles deram um nome a essa parte indivisível da matéria como átomo. E esse átomo eles pensavam que ele era invisível, então não poderia ser visto. E eles justificavam a quantidade diferente de materiais que existia ao tamanho variável que esse átomo possuía. Dependendo do seu tamanho, ele seria uma substância ou uma matéria, dependendo, seria outra. E a ciência moderna, ela desenvolveu, ela pensou em alguns modelos para concretizar essa ideia de átomo. Então, eu vou apagar isso aqui e vou mostrar para vocês cada um desses modelos, que a gente já sabe, que a gente conhece, né? Que é o modelo de Dalton, de Thomson e de Rutherford. Então, eu vou mostrar detalhadamente cada um deles para vocês. Então, o primeiro modelo que eu vou falar com vocês é o de Dalton, que ele propôs em 1808 a concretização dessa ideia de átomo. Então, ele continuava pensando, assim como os gregos antigos, que ele era uma esfera maciça, era indivisível. E aí, o modelo que a gente pensa é da bola de sinuca. Então, que ele é maciço, ele não tem oco, né? E o segundo modelo, que é o modelo de Thomson, que ele formulou esse modelo em 1897, ele já imaginava que havia um fluido positivo e que espalhado nesse fluido havia as cargas negativas. Mas como que surgiu essa ideia de carga negativa? Eu vou mostrar para vocês num esquema que eu montei aqui. Então, esse esquema é para representar, é um dos experimentos que foi feito para demonstrar a existência dos elétrons. Então, essa parte de verde aqui, ela está representando um cilindro de vidro que é conectado a uma máquina de vácuo. Em uma das extremidades é conectada a corrente elétrica e o lado oposto foi estabelecido que se chamaria de polo positivo. Quando eles ligavam a corrente elétrica nesse polo negativo, eles observavam o seguinte movimento, o seguinte acontecimento. Aqui dentro tem gás, e nesse gás ele produzia um feixe de luz que se direcionava do polo negativo para o polo positivo. E eles observaram que se eles aproximassem aqui um indutor positivo, esse feixe de luz se deslocava para a direção do feixe positivo. E se fosse colocado um feixe, um indutor negativo, esse feixe de luz, esse facho de luz, ele iria para a direção contrária. Então, esse foi um experimento usado por Thomson para demonstração da existência dos elétrons, né, da carga negativa. Esse modelo de Rutherford-Bohr, ele tentava comprovar aquele modelo, criar experimentos para comprovar aquele modelo de Thomson. E esse modelo de Rutherford-Bohr, ele foi proposto em 1913. Bom, como foi o experimento montado por Rutherford? Ele pegou uma caixa de chumbo e nessa época já se conhecia os elementos radioativos.
e já sabia, por exemplo, que esse elemento polônio que foi utilizado por Rutherford, ele emitia uma radiação positiva. Ele colocou esse polônio dentro de uma caixa de chumbo e com um furo, que somente por esse furo sairia a radiação. Então, eu vou tampar a caixa de chumbo aqui. Na frente desse furo, ele colocou uma finíssima lâmina de ouro e em volta dessa lâmina de ouro, ele posicionou uma placa, um anteparo de zinco, que esse zinco ele tem como uma característica bacana para o experimento, porque ele brilha quando chega carga positiva nele. Bom, então antes de falar do que aconteceu nesse experimento, eu quero mostrar para vocês o que ele imaginava que iria acontecer. Então, aqui está representando a lâmina de ouro com os átomos, com os elétrons incrustados, e esse modelo é o que estava sendo testado por Rutherford. Então, o que ele esperava que fosse acontecer nesse experimento? Como esse átomo ele tem um fluido positivo, né, uma carga positiva muito grande, ele imaginava que iria acontecer o seguinte, que essa carga positiva, ela iria ser emitida pelo polônio, ia bater na parte positiva do átomo, que era um fluido, e era por todo o átomo, ele ia bater e ia voltar. E aí eu vou mostrar para vocês o que ele realmente observou no experimento dele. Então, o Rutherford ele observou o seguinte: a radiação ela não é visível, né, a olho nu, mas ele observou que nessa placa de zinco aparecia pontos luminosos em várias direções. O que ele queria observar não era isso. Isso fugiu totalmente à expectativa dele. Então, eu vou mostrar para vocês como que ele interpretou esse modelo aqui. Então, ele observou que os raios positivos, né, da radiação, faziam isso aqui, esse movimento. Batia e voltava, ricocheteava, passava direto. Então, ele começou a pensar em cima do modelo de Thomson, que já não servia já não tinha embasamento com esse experimento que ele realizou. Então, vou pegar um outro esquema. Fazendo uma ampliação do átomo, ele começou a pensar que, na verdade, haveria entre um átomo e outro uma distância, um espaço. E esse espaço, que era um espaço vazio e por isso os raios passavam direto, ele deu o nome de eletrosfera. E essa região condensada de carga positiva, ele deu o nome de núcleo. E ele observou essa carga positiva, por quê? Porque os raios gama são positivos e positivo repele positivo. Então, na hora que o raio ele batia direto no núcleo, ele voltava. E quando esse raio ele batia, vou tirar esse esquema daqui, e quando ele encostava no núcleo, ele ricocheteava para o lado. E esse grande espaço vazio aqui, que é a eletrosfera, seria preenchido, né, em orbitais pela carga negativa, que é o elétron. Esse modelo proposto por Rutherford em 1913, como eu já tinha falado antes, ele, então, reorganizou o modelo proposto para o átomo, colocando a parte positiva no núcleo, condensada no núcleo, e a parte negativa, que eram os elétrons, que foi proposto por
Thomson, eles não ficavam grudados na carga positiva, e sim circulando em órbitas diferentes em torno desse núcleo. E cada órbita dessa tem uma energia própria. Então, o átomo, para girar aqui nessa primeira camada, ele tem uma energia. Para girar nessa segunda camada, ele tem uma energia diferente. E o Bohr, ele propôs ainda, fez vários experimentos para demonstração dessa questão da energia de cada um dos orbitais, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui está representado o núcleo, com a carga positiva, e aqui os elétrons que vão girar em torno desse núcleo. Então, essa região aqui a gente já sabe que o nome dela é núcleo, e essa região que está riscada de preto com essas bolinhas é a nossa eletrosfera, tá? Bom, ele sabia que cada orbital desse teria uma energia, mas ele fez um monte de experimentos que fez com que os elétrons conseguissem saltar de uma camada para outra. Então, ele fornecia energia para o elétron de uma camada inferior, por exemplo. O elétron absorvia essa energia e pulava para a camada superior. E ele percebeu que, à medida que o elétron ia girando, ele acabava perdendo um pouco dessa energia e ele liberava essa energia para voltar para sua camada anterior. Essa energia liberada, ela era visível na forma de luz. E cada um dos orbitais diferentes que nós vamos ver numa próxima aula, eles emitiam uma faixa de luz diferente, um comprimento de onda diferente. E aí ele conseguia ver exatamente qual era a camada que esse elétron estava pulando, né? Então, pegando esse modelo de Rutherford-Bohr, os elétrons ficavam girando nos orbitais, mas a dúvida que ficava era, se positivo ele atrai o negativo e vice-versa, por que que o elétron ele não se chocava, ele não caía no núcleo? Então, isso não acontecia e eles não conseguiam explicar por quê. Até que, em 1932, um pesquisador chamado Chadwick, ele fez vários experimentos e ele comprovou que não havia apenas carga positiva dentro do núcleo. E aí eu vou colocar até mais uma, porque ficou faltando. Ele conseguiu comprovar que, além dessa carga positiva, existia no núcleo uma carga neutra que fazia com que o núcleo tivesse uma massa maior e fazia com que o elétron, a força de atração do elétron para o núcleo, ela fosse menor do que a velocidade que ele desenvolvia para frente. Então, isso aqui a gente vai ver em física também, como que isso aqui acontece. Então, o nêutron, ele acabava exercendo uma força que impedia essa queda do núcleo, no núcleo pelo elétron. E aí, moçada, ficamos por aqui nesse nosso vídeo, nessa nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários e me segue lá no Instagram, Estude Ciências. Até a próxima aula. Tchau!